Olá, a paz do Senhor para todos. Vamos dar mais um início, um episódio que aconteceu na minha vida. Nessa época eu já era casada, né? E não tinha filho ainda. Então, eu tinha um sobrinho, filho do meu irmão mais velho, que era um doce de criança, um menino muito amoroso. Se hoje ele tivesse vivo, eu acredito que era do meu sobrinho que mais ia gostar de mim, era esse meu sobrinho. Isso eu acredito. Então, vamos voltar ao passado, né? Esse meu sobrinho, quando eu digo assim, que era do mais que ia gostar de mim, por conta disso. Porque eu tinha outro sobrinho, irmão dele. Esse meu sobrinho que eu tô falando, ele era o mais novo do meu irmão. Ele tinha o quê? Na época, ele tinha. Faltava uma semana para ele completar 6 meses de idade. Para vocês terem ideia, o, o amor que ele tinha por mim. E eu também gostava dele. Eu gostava muito também dos outros, mas ele era diferenciado. Porque quando eu chegava na casa do meu irmão, ele poderia estar mamando, mas quando ele ouvia a minha voz, ele largava o peito e queria vir para o meu braço, né? Então, exatamente, um dia eu cheguei lá, quando ele ouviu minha voz, largou o peito e veio. Aí a minha cunhada disse assim, que ia botar ele para dormir. Eu disse, não se preocupe não, que eu vou botar ele para dormir. Aí a minha cunhada disse, mas ele só dorme mamando. Aí eu disse, mas vamos ver. Aí eu peguei ele e eu fui lá para a cama do meu irmão. E deitei. Oxi, rapidinho. Ele dormiu e eu também sem o peito. Para vocês terem ideia como era ele comigo. Isso, isso jamais aconteceu com outro sobrinho. Só foi esse meu sobrinho. Então, quando aconteceu isso, a gente morava num lugar. Era na Bahia também, mas era em Santana do Sobrado. Aí, agora quando aconteceu isso, nós já não morava mais lá. A gente já morava em Petrolina. É de Santana do Sobrado, é bem próximo de Petrolina, é meia hora de carro. É rapidinho, né? Então, aconteceu que um certo dia que a minha cunhada estava com um problema de. Ela tinha que fazer uma cirurgia. Deixa eu ver se eu me lembro de perine, chamar um perine, né? A minha cunhada teve uma situação que o útero dela ficou para fora, então ela tinha que fazer essa cirurgia. E nessa cirurgia, essa minha cunhada não ia fazer lá em Petrolina. Ela ia fazer porque ela era de Cabrobó. E lá em Cabrobó, ela tinha mais conhecimento, tinha conhecimento por médico, né? Então, foi entrar em contato com os médicos lá e o médico disse que venha para cá que você vai fazer a cirurgia aqui. Enfim, só que para ela ir, como ela tinha 4 filhos pequenos, na verdade tinha 5, e, e já tinha acontecido algo lá no passado comigo, que eu poderia contar até em outro episódio, mas eu vou contar aqui. Na época eu tinha 16 anos, e tinha uma casa lá de uma mulher, e era a casa assim, tinha a casa do meu tio, aí passava uma casa, aí era a casa dela. E essa mulher, o povo chamava ela de olho de seca-pimenta. Não sei se vocês sabem o que é olho de seca-pimenta, né? É aquela pessoa que olha para você, se ela falar alguma coisa, por exemplo, que aconteceu, isso aconteceu comigo. Ela disse assim para mim, eu tava lá de frente da casa dela, que eu era amiga da filha dela. Aí ela disse, menina, mas tu tem uns olhos grandes e belos. Pra que ela disse isso? Meus olhos estavam bem acesos, né? Bem animados. Mas quando ela disse isso, eu senti que meu semblante caiu na hora.
E assim que ela disse isso, eu me levantei. Eu me levantei para voltar para casa do meu tio, que a gente estava passando uns dias lá, eu e com a minha mãe. Quando eu fui para casa do meu tio, a distância da casa dela para a casa do meu tio, né? Só passava uma casa no meio. E antes de chegar na calçada da casa do meu tio, eu desmaiei na casa, entre a casa dela e a casa do meu tio. Eu desmaiei. E nessa desmaiação, tinha gente lá fora, todo mundo viu, e foi aquele alvoroço, e me levaram para dentro, e, e chamaram uns rezadores, que na época a gente não era evangélico, né? Minha cunhada, que minha cunhada também hoje é evangélica, graças a Deus, meu irmão também. Uma boa parte da minha família hoje somos evangélicos. Aí chamaram o tal dos rezadores, e enfim, com o tempo eu me recuperei daquilo. Aí, como já tinha acontecido isso no passado comigo, né? Então, a minha mãe estava temerosa por conta do meu sobrinho, que ele era um menino muito bonito, e ela ficou com medo. Aí minha mãe disse até assim: por que você não vai e não deixa ele aqui? Deixa ele aqui. Mas minha cunhada não quis deixar, porque ela ia fazer uma cirurgia, e ele ainda mamava, ia passar tempo, e enfim, ela não quis deixar. Mas não deu outro, meus irmãos. Minha cunhada foi e levou meu sobrinho, né? Não só ele, levou os outros. E, e o que aconteceu? Minha cunhada já tinha feito a cirurgia, mas um certo dia a minha cunhada tentou o máximo de esconder esse meu sobrinho dela, mas não teve jeito. Teve uma situação lá que ela viu e ela admirou. Eu não vou dizer a vocês o que exatamente foi, quais foram as palavras que ela disse com o meu sobrinho, porque eu não estava lá e a minha cunhada também nunca me falou. Enfim, só sei que o que ela falou, que ela tinha visto ele. E esse menino adoeceu de uma forma que levaram por médico, tentaram, fizeram de tudo, mas não teve regresso naquilo não. Aí ele saiu de lá, de Cabrobó, e voltaram para Petrolina. O meu sobrinho praticamente já morto. Ele era um menino bem gordinho, mas ele estava só o couro e o osso. Quando eles chegaram lá na casa dos meus pais, que eles vinham direto para a casa dos meus pais. E eu, nesse tempo, eu trabalhava. Quando eu cheguei, era mais ou menos umas 6 horas da noite. Eu fui lá, vi ele estava só, que nem eu já disse, né? Só o couro e o osso, só abrindo a boca. Se podia falar, o que falar, ele nem olhava mais, e só com a boquinha, abrindo um pouquinho e fechava, abrindo um pouquinho e fechava. E a gente sabia que daquela noite não passava. Aí eu voltei, fui lá em casa para fazer a janta, né? Para mim voltar para lá depois. E nisso, quando eu estava lá, na casa que eu morava na época, não tinha pia para lavar prato, sabe? E tinha uma torneira no chão, lá no meio do muro. Aí eu colocava uma bacia e ia lavar os pratos ali. Eu sentava numa uma pedra, pois é, tinha uma pedra lá. Eu sentava numa pedra e lavava os pratos ali mesmo. Quando eu tava lá lavando os pratos, que eu escutei a risadinha dele, do meu sobrinho. Aí quando eu olhei para a porta, olhei para trás porque minhas costas estavam viradas para a porta. E eu vi ele vindo, engateando, sorrindo, com aquela maior alegria que ele tinha. Só que quando o meu sobrinho estava lá, que eu vi, passei por lá, que eu vi que ele estava praticamente quase morto, ele estava só o couro e o osso. Mas quando ele veio sorrindo, andando, ele não estava daquele jeito, não, que eu vi ele, não. Ele estava aquela coisa mais fofa, mais linda, rosadinho e gordinho.
Sorrindo, ele veio engatinhando de lá da porta. Chegou, eu estava sentada e eu fiquei tão espantada, minha gente. Tão espantada de um jeito que ele veio engatinhando, aí ficou em pé. Segurou aqui no meu ombro, desse lado. Ficou em pé e sorrindo para mim. Eu não soltei nenhum sorriso, porque dessa parte aqui, do lado que ele pegou, ficou congelado. Não conseguia nem me mover. Só de um lado do corpo. Justamente do lado de onde ele pegou. Ele continuou sorrindo para mim e voltou. E quando foi chegando e eu olhando, quando ele foi chegando perto da porta, ele sumiu. Aí nisso, quando ele some, aí vem o esposo, que foi o primeiro esposo, né? Meu ex-esposo, na verdade, agora, né? Então, aí ele veio e disse que ele tinha acabado de morrer. Aí eu disse, eu sei. Ele disse, como é que você sabe? Eu sei porque ele veio aqui. E ele veio aqui foi para se despedir. Aí eu fico assim pensando, por quê? Por que que ele veio? Ele veio até mim. Eu acredito que, assim, quando ele saiu do corpo dele, porque ele não foi logo, não subiu direto. Mas eu acredito o desejo que ele tinha como se fosse assim. Eu acho que na cabecinha dele, ele teve pedido para Deus, deixa eu me despedir da minha tia. Isso não aconteceu e não foi despedido de mais pessoa nenhuma. Ninguém ele foi se despedir. No meu entendimento. Porque eu nunca vi relato de ninguém que ele tinha ido. Então eu posso dizer com precisão que ele não foi se despedir de pessoa nenhuma a não ser de mim. Por isso que eu digo que se ele hoje fosse vivo, eu acho que do meu sobrinho que mais ia ligar para mim, porque a gente mora distante. Os outros meus sobrinhos, os irmãos dele, uns moram em Cabra-Bota, outros moram em Petrolina. Mas eu acredito que ele é o que mais ia procurar saber como é que eu estava. Ia ser isso, não é? É uma história linda, eu sei que ele está com Jesus, então ele está bem. Foi uma pena que não ter ele ter vingado, né, crescido e tendo família, mas foi a vontade de Deus, Deus permitiu, porque para a gente estar aqui nessa terra é tudo da permissão do Senhor. Se Ele não quiser, não tem essa não, vai partir. Não é isso, meus irmãos? E você, já passou alguma situação parecida com isso? Deixa aí o comentário e até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.